Olá, muito bom dia, amados e amadas, irmãs e irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz do nosso Deus esteja com cada um de vocês. Que bom é a gente poder estar celebrando o culto ao nosso Deus, mesmo que seja nesta forma à distância. Que vocês possam se sentir acolhidos e que possamos juntos ouvir a palavra de Deus, louvar a Ele e agradecê-lo por tudo que Ele tem feito por nós. Convido para que juntos nós cantemos o hino Jesus em Tua Presença. Jesus em Tua Presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em Tua Presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus em Tua Presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e com Teu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em Tua Presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Eu quero saudá-los com a palavra bíblica, que é lema para esta semana e que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, os versículos 14 e 15, que diz: assim como Moisés, no deserto, levantou a serpente numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Amados, que neste tempo de culto possamos compreender um pouco melhor o sacrifício de Jesus por nós e compreender também o imenso amor de Deus por nós. Amor este tão grande que foi capaz de abrir mão de seu bem mais precioso por nós. Que este amor nos inunde neste culto e nos chame
para tomar uma decisão, crer e se entregar, ou não, a Jesus. Assim eu quero convidá-los para nós termos um momento de oração. Pai amado, nos achegamos na Tua presença para Te agradecer por mais esse dia, por mais essa semana que passou. Queremos Te agradecer porque Tu sempre cuidas de nós, Tu sempre estás ao nosso lado, nos dando sustento e nos dando sempre aquilo que precisamos para viver. Queremos colocar desde já em Tuas mãos esta nova semana, colocar também em Tuas mãos este momento de culto, Pai. Venha e fale conosco, que o Teu Espírito Santo abra os nossos corações e que a Tua palavra encontre em nós morada, que gere transformação nas nossas vidas. Nós oramos em nome do Teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Cantemos o hino a seguir. Sua frente, alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. E basta mais nada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça e basta mais nada. O povo de Deus também vacilava, às vezes custava a crer no amor. O povo de Deus, chorando, rezava, pedia perdão e recomeçava. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Às vezes não creio em mais nada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Perdoa se às vezes não creio em mais nada.
Irmãos, nós realizamos este culto em nome e na presença do nosso Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje nós celebramos o 4º domingo da Quaresma. Estamos num tempo de preparação, um tempo de espera, um tempo no qual nós queremos lembrar e enfatizar e também tentar entender um pouco melhor a obra salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Desta forma, eu quero ler um dos textos previstos como leitura bíblica para o dia de hoje. O texto é de Números, capítulo 21, versículo 4 até o versículo 9. O texto nos diz assim: Partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Até aqui. Agora, em preparação para a mensagem, eu quero convidá-los para nós cantarmos junto o próximo hino. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar.
Amados irmãos, amadas irmãs, como disse, hoje nós estamos no 4º domingo da Quaresma. Estamos quase chegando à Páscoa. Neste tempo de espera e preparação, nós queremos relembrar o que a Páscoa significa para nós cristãos. Assim, para iniciar a nossa reflexão, eu lhes pergunto: por que Jesus teve que morrer? Para que ele morreu? E o que a morte de Jesus muda em minha vida? O que eu ganho ou perco caso não creia em Jesus? É sobre isso que a palavra de Deus vai nos falar hoje. O texto bíblico previsto para o dia de hoje, para a pregação, se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 21. E eu quero ler com vocês. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. João 3, 14 até o versículo 21. Certamente muitos de vocês conhecem este texto bíblico, já ouviram em algum momento de sua vida. Talvez até o versículo do meio, João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, tenha sido o versículo de confirmação de algum de vocês, ou dos filhos de vocês. Talvez tenha sido o versículo da sua conversão, ou um dos textos bíblicos que tu saibas de cor em toda a Bíblia, porque afinal é um dos versículos que resume todo o Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero olhar um pouco mais com vocês para este texto e ver em qual condição nos encontramos frente a este presente maravilhoso de Deus. Os primeiros versículos do nosso texto nos levam para o início da história do povo de Israel. Exatamente para o texto que nós lemos anteriormente, de Números 21, 4 até 9. O povo de Israel tinha se rebelado novamente. O povo falava contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então, Deus enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. Então o povo confessou os seus pecados e Moisés orou por eles. E o Senhor disse: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés foi, fez a serpente
e colocou no poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para aquela serpente de bronze no poste, ficava curado, permanecia vivo. O pecado e a desobediência do povo de Israel estavam os levando um a um para a morte. Por terem desobedecido a Deus e pecarem, agora estavam colhendo os frutos desta desobediência. Mas Deus então propõe uma salvação para eles. Moisés deveria fazer uma cobra de bronze e pendurá-la num lugar alto, num poste, no meio do acampamento, para que toda pessoa que fosse mordida pudesse olhar do lugar onde é que estava para aquela cobra de bronze e ficaria curado. E da mesma forma ocorreu com Jesus Cristo. Todos nós, por conta do pecado e da desobediência, estávamos condenados à morte. Mas a morte de Jesus na cruz nos trouxe a salvação. Assim como a cobra de bronze, ele foi pendurado na cruz, um lugar alto, visível a todos, para que todos pudessem ser salvos ao olharem para ele. Esta é a verdade. Todos nós estamos condenados para a morte eterna por conta do pecado. Assim como o povo de Israel, nós estamos fadados à morte por nossa própria desobediência e pelos nossos pecados. Mas aí Jesus nos dá essa revelação da parte de Deus. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quantos não vivem com medo, pensando em Deus como alguém vingativo, mau, que tem prazer em ferir e matar as pessoas? Quantos não têm colocado em Deus a culpa por esta pandemia? Por que Deus não faz essa pandemia parar? O próprio reformador da nossa igreja, Martinho Lutero, também viveu assim um tempo de sua vida. Quando ele entrou no convento para se aprofundar e estudar teologia, a sua visão de Deus era a pior possível de se imaginar. Para Lutero, Deus tinha prazer em castigar e estava sempre pronto para punir qualquer ato de pecado e de injustiça feito por nós. Era como se Deus tivesse prazer em mandar as pessoas para o inferno. Quantos ainda não vivem assim hoje, com medo de Deus? Essa era a nossa realidade. Todos nós, por nossa própria conta, merecemos o inferno. Por conta dos nossos pecados, das nossas desobediências, o que nós merecemos é a morte eterna. Isaías 53, o versículo 6 diz: todos nós nos desviamos como ovelhas. Deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos próprios caminhos. E ao nos desviar dos caminhos de Deus, nós caímos em pecado. E a única coisa que o pecado pode nos dar é sofrimento e morte. Mas Deus nunca, jamais se agrada com a morte, nem mesmo com o sofrimento. Ele não é mau e não é, como Lutero pensava, um juiz incompassivo e cruel. Deus ama verdadeiramente cada um de nós. E a maior prova do seu amor Ele nos deu há uns 2000 anos atrás, enviando o seu único Filho à Terra. Nosso texto diz, João 3:17, a segunda parte: Deus enviou o seu Filho ao mundo para que este fosse salvo por meio dele. Para que o mundo fosse salvo por meio do seu Filho. Todo o nosso pecado, toda a nossa desobediência
foi colocado na conta de Jesus. Isaías 53, versículo 6 diz: o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. E o texto de Isaías continua: ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, ele foi esmagado por causa dos nossos pecados. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Isso é o que o apóstolo Pedro nos diz em sua carta. Amados irmãos e irmãs, eu quero que você imagine uma situação na qual você cometeu um crime muito grave e por isso foi condenado à prisão perpétua, que creio que aqui no Brasil não existe, mas em outros países isso existe. Quando tu comete um crime muito grave, tu é preso para o resto da tua vida. Se imagine nessa situação. Você foi condenado a uma prisão pelo resto da tua vida. E nessa prisão você nunca mais vai poder sequer ver a sua família, nunca mais vai poder caminhar livre pela natureza, tomar um chimarrão, fazer um churrasco, não poderá mais fazer o que te dá prazer. E nada do que faças ou do que tu penses em fazer pode tirar dessa situação. Pode tirar essa sentença sobre ti. Mas aí aparece uma pessoa perante o juiz e diz assim: todas as condenações dessa pessoa coloca sobre mim. Aparece perante o juiz uma pessoa e assume toda a tua condenação, toda a tua culpa, para que você possa ser livre. E a única coisa que você precisa fazer é confiar nessa pessoa e entregar a ela esse fardo que tu carregas. Essa é a nossa realidade. Todos nós estamos condenados. Todo ser humano, antes mesmo de nascer, já está marcado pelo pecado, que nada mais é senão a sentença da condenação. Todos nós estamos condenados à morte eterna e nada do que eu ou você possa fazer vai mudar essa situação. Mas Deus, que não nos criou para a morte e que nos ama infinitamente, Ele não se contenta com esta realidade. Ele próprio assume o peso, a culpa do nosso pecado. Ele assume essa dívida que nós jamais poderíamos pagar. Ele cumpre a sentença da qual nós não poderíamos sair por conta própria. O nosso papel em tudo isso é uma escolha. Confio nele e me entrego a ele, ou tento me salvar por conta própria, o que não é possível. O nosso texto diz: quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê, quem não deposita sua vida nele, já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. João 3,18, nosso texto de hoje. No início da pregação, eu fiz uma pergunta: o que eu ganho ou perco caso não creia em Jesus Cristo? Até aqui a gente viu o que eu posso ganhar caso não creia em Jesus: a condenação, a morte eterna e a separação eterna de Deus. Mas não porque Deus é mau. Deus é bom. O problema é que nós somos maus e pecadores. Somos nós que nos condenamos. Mas o que eu ganho caso eu decida de fato crer em Jesus? Eu ganho a vida eterna. Ganho perdão de todos os meus pecados, grande ou pequeno, todos. E a oportunidade de viver junto daquele que é totalmente bom, Deus.
Minha vida não acabará quando eu morrer, mas a partir da minha morte eu viverei plenamente junto com Jesus. Amados irmãos, entreguem a Jesus as suas vidas, entreguem a Ele os seus problemas, suas dores, deixem Ele cuidar das suas feridas. Entregue a Ele as áreas ocultas da tua vida. Deixa Ele limpar o pecado impregnado em todas as áreas da tua vida. Mesmo aquelas partes da tua vida que tu não mostra para ninguém. Nós lemos anteriormente que Jesus levou em seu corpo os nossos pecados, para que nós morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. 1 Pedro 2, versículo 24. Jesus não morreu na cruz para que nós continuássemos vivendo do mesmo jeito em meio ao pecado. Ele morreu para nos livrar dos pecados. E é por isso que aqueles que creem e entregaram suas vidas a Jesus optam por não querer mais pecar. Aqueles que creem em Jesus abandonam o mal que existia em suas vidas para viver uma vida agradável a Deus. O texto continua dizendo: mas quem pratica a verdade vem para a luz para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. João 3, 21. Se tu praticas coisas que são contrárias à vontade de Deus, coloque-as hoje aos pés da cruz, aos pés de Jesus, e deixa Ele te transformar. Mude de vida. O apóstolo Paulo nos diz como proceder quando entregamos nossa vida a Jesus. Ele fala: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes mesmo que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 25 ao 32. Amados irmãos, fixem os seus olhos em Jesus e vivam de acordo com a sua vontade. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Amém. Convido para que oremos ainda, falemos ao nosso Deus. Pai amado, Pai querido, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Teu Santo Espírito se faz presente no nosso meio e abre o nosso coração para entendermos a Tua mensagem. Dá, Senhor, que aprendamos a abrir mão de nós mesmos, a abrir mão da nossa tentativa de autossalvação e confiar, Senhor, na providência que Tu nos deste por meio do Teu Filho. Cuida de nós, Pai amado, e continue também nos protegendo em meio à situação que estamos vivendo. Queremos colocar em Tuas mãos
as pessoas da nossa paróquia que estão sofrendo por conta do coronavírus. Que Tu estejas cuidando delas e, na medida do possível, restabelecendo a saúde de cada um. Cuide também dos familiares que sofrem, pois não podem nem sequer estar junto para acompanhar as pessoas. Colocamos em Tuas mãos também as outras pessoas que sofrem com outras doenças, que Tu as esteja cuidando e amparando. Também, Pai amado, cuida da Tua igreja, que ela permaneça firme e fiel neste tempo de exílio. Nós oramos em nome do Teu amado Filho Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o nosso bondoso Deus acompanhe vocês e que o Espírito Santo vos encha de coragem e de confiança. Que em meio a esse período de pandemia, de isolamento, nós mantenhamos nossa fé firme em Deus e confiemos plenamente no cuidado dele para conosco. Fiquem na paz de Deus e que Ele os abençoe ricamente. Amém. Bem cedo eu andei perdido, vaguei longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu por salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, hoje salvo me alegro em sua luz. Bem ouvia falar dessa graça sem par, que nos deu um Salvador em Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e tremi pelas penas da justiça e da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Quão feliz é então este meu coração, pra gozar aquele tão santo amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, por salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz que a